Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo no Evangelho de Mateus. O pastor Felipe, no último estudo que fez, ele trabalhou com os irmãos o capítulo 20 até o versículo 33. Perdão, até o versículo 28. Capítulo 20 até o versículo 28. Nós vamos recapitular para lembrar um pouco do que já foi estudado e após nós vamos entrar no capítulo 21 de Mateus. Eu vou... Um segundo. Eu vou acompanhar aqui com os irmãos, eu vou colocar ali na tela o texto para a gente ir trabalhando nesse capítulo 20, relembrando do que foi falado. Bom, nesse capítulo 20 do Evangelho de Mateus, Jesus começa a contar uma parábola. Os irmãos estão lembrados? É uma parábola dos trabalhadores da vinha. Os trabalhadores da vinha. Nessa parábola, o dono de uma casa sai em busca de trabalhadores para a sua vinha, certo? E esse dono da casa, ele sai e combina, né, um salário com os trabalhadores que ele encontra. Ele combina um salário de 1 denário. Né? O denário era o salário de um dia de trabalho. É o salário padrão, né, de um dia de trabalho naquela época. E esse senhor, ele vai, ao longo de vários horários do dia, ele vai buscando mais trabalhadores. Nós vamos ver aqui, por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça, e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. Depois ele sai outra vez por volta do meio-dia, das 3 da tarde, e faz a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, ele ainda vai encontrar outras pessoas desocupadas, né, e pergunta para eles: por que vocês estão aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contatou, responderam eles. E lhes disse: vão também vocês trabalhar na vinha. Então, esse dono da casa ele vai passar por vários horários, né, na praça, procurando trabalhadores, e vai chamar eles, né, para a vinha dele, para trabalhar na vinha dele. No fim do dia, o dono da casa ele começa a pagar os trabalhadores. Ele chama eles para pagar e ele vai começar pelos que chegaram por último. Os que chegaram por último, eles trabalharam apenas 1 hora. Né? Essa parábola que o pastor Felipe trabalhou no último culto. Só que a gente vai ver que os trabalhadores que trabalharam apenas 1 hora, eles receberam também 1 denário. Né? Os trabalhadores que foram contratados primeiro, no comecinho do dia, quando eles viram que aqueles trabalhadores que trabalharam apenas 1 hora ganharam 1 denário, eles ficaram achando que eles receberiam mais. Porém, né, eles receberam também 1 denário. Quando eles receberam, eles começaram a se queixar, murmurar contra o dono dessa vinha, né? Porque eles trabalharam durante muito mais tempo. Né? O tema dessa parábola que foi trabalhada aqui nesse começo do capítulo 20, a gente viu que não tem muito a ver, né, com os parâmetros que aqueles homens têm em relação ao reino de Deus, sobre como será a recompensa do reino de Deus, não tem muito a ver com os parâmetros de Deus. Né? Porque, nesse caso aqui dessa parábola, todos os trabalhadores, no final das contas, receberam o mesmo tanto, receberam 1 denário. Né? Cabe a nós, né, uma prontidão em servir, mas cabe a Deus, somente a Deus, decidir qual vai ser a recompensa de cada um que serve a Ele. Né? Não cabe a nós.
essa ideia, nossos parâmetros de quem está aqui primeiro é quem vai receber mais, elas são totalmente quebradas, né? E Jesus termina falando isso, ele termina falando que assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, né? Para quebrar a nossa lógica aí de recompensa por parâmetros humanos, né? O fato de você às vezes estar na casa de Deus a vida toda servindo não significa necessariamente que a sua recompensa vai ser muito maior do que quem chegou por agora. Os parâmetros de recompensa no reino dos céus são dados pelo Senhor de acordo com a sua bondade, misericórdia e a sua soberania, né? Nós não temos exatamente como definir isso nos nossos parâmetros. Nesse capítulo, irmãos, e nos próximos capítulos, um tratamento muito próximo de Jesus em relação ao povo de Israel. Na verdade, um confronto. Porque nós vamos ver nesse próximo capítulo que Jesus ele vai entrar em Jerusalém, né? Ele vai começar ali a entrar em Jerusalém e logo mais vai começar um certo confronto por parte dos chefes dos sacerdotes, né? Os judeus, o povo de Deus, o povo de Jesus, né? E a gente vai ver que esse povo, de certa forma, vai rejeitar Jesus, né? De certa forma, não, literalmente vai rejeitar Jesus. Então, a gente pode ler esses textos todos aqui levando em conta esse contexto, certo? O texto ele está dentro desse contexto. Então, quando Jesus vai contar essas parábolas, vocês devem levar em conta isso também, né? Os trabalhadores que estão há mais tempo, representando um povo de Israel que já estava ali mais tempo, que não necessariamente receberiam a mesma recompensa do povo que viria depois, que são os gentios, que somos nós. Tá? Mas eu não vou entrar nesse ponto não, porque mais para frente vai ter outra parábola que a gente vai trabalhar isso. Nós vimos também depois, né, a partir do versículo 20, eu vou pular aqui para a gente ver, o momento em que se aproximou de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, a mãe de Tiago e João, certo? Os chamados filhos do trovão, né? A mãe desses dois irmãos, provavelmente de conluio com os irmãos, chegou ali diante de Jesus, prostrou-se, né, adorou a Jesus e fez a ele um pedido, né? O que ela pediu, né? Jesus perguntou: "O que você quer?" E ela respondeu que Jesus declarasse que no reino dele, né, os filhos dela sentariam um à direita e um à esquerda de Jesus. Né? Nós já trabalhamos isso e Jesus fala com ela que ela não, com ela, né, com eles, na verdade, que eles não sabiam o que estavam pedindo. Inclusive, Jesus pergunta para eles se eles estariam dispostos a passar pelo que ele iria passar, ou no formato que Jesus falou, beber o cálice que ele iria beber. E os dois responderam: podemos. Essa resposta dos dois mostra que não foi uma iniciativa só da mãe, né? Os dois estavam com o mesmo pensamento da mãe, querendo se colocar nessa posição. Então, eles se disporam a passar pelo que Jesus iria passar, talvez sem saber exatamente o que era, né, todo o sofrimento que Jesus passou ali depois. Jesus, então, disse que eles iriam passar, sim, né, eles iriam beber o mesmo cálice que Jesus bebeu. Há alguns detalhes importantes. A gente sabe que Tiago, o apóstolo Tiago, ele foi um dos primeiros mártires, né? Lá em Atos fala que ele foi morto ao fio da espada, certo? Então ele passou, de certa forma, os sofrimentos que Jesus passou. E o apóstolo João também passou. O apóstolo João, no caso, é descrito que ele morreu de velhice na ilha de Patmos. Mas ele passou por muitos sofrimentos, né? É dito por historiadores que ele foi derramado sobre um caldeirão de óleo quente, né? Eu não estudei bastante sobre essa parte em relação aos sofrimentos de João Batista, mas ele passou pelos sofrimentos de Jesus, inclusive sendo exilado naquela ilha. Então, eles sofreram realmente o que Jesus sofreu. Mas Jesus falou que, apesar deles passarem pelo que ele passaria, né, de forma semelhante, os sofrimentos, não cabia ao próprio Jesus definir quem estaria sentado à sua direita e quem estaria sentado à sua direita, à sua esquerda, perdão. Isso cabe ao Pai, a Deus Pai, certo? Então, Jesus
disse um sonoro não para eles, de certa forma. Olha, não é eu que vou definir quem vai estar à minha direita e à minha esquerda, é Deus Pai. Né? Aí o que aconteceu depois foi que os outros discípulos, vendo todo esse acontecimento, ficaram muito bravos com eles, né? Ficaram muito bravos com esses dois irmãos, com Tiago e João. E Jesus chamou eles e deu uma lição neles em relação ao reino dos céus. Mais uma vez, Deus vai quebrar a imagem que eles têm sobre o que é grandeza, certo? Sobre o que é certo, sobre o padrão de justiça deles, que é muito contaminado. Né? Jesus vai falar que no meio deles, e também no nosso meio é assim, geralmente, eu digo no nosso meio assim, no mundo, né? No mundo é assim também. Geralmente, os governantes das nações são os que dominam sobre as nações. São as pessoas mais importantes, né, que exercem poder sobre as nações. Ou seja, aquele que tem mais poder é o mais importante. Basicamente, é assim que funciona o nosso mundo até hoje. Né? Só que Jesus fala que no meio deles não seria assim. Né? A lógica do reino de Deus é muito diferente dessa, certo? Na lógica do reino de Deus, a maior pessoa é aquela que serve. Então, a lógica do reino de Deus não tem a ver com o poder de autoridade, mas tem a ver com o serviço. Né? A lógica de serviço. Dessa forma, os irmãos entendem que até na liderança, no meio de nós, dentro da igreja, a finalidade, o ponto alto, o dever de todos é servir. Né? Um bom líder é aquele que serve a sua igreja. Um bom pastor é aquele que serve as suas ovelhas. Né? Então, a lógica do reino é essa. Entre todos os irmãos, os maiores lá no reino de Deus, nos céus, não são os que exercem maior poder, mas sim aqueles que servem a todos. Jesus, então, quebra, né? Confronta essa visão de grandeza que havia até mesmo entre os apóstolos, mas que não é a visão do reino de Deus. No reino de Deus, quem serve mais é quem é maior. Né? O maior é quem serve mais. Depois disso, nós vamos chegar exatamente no texto que o pastor Felipe terminou. E nós vamos começar... Não, perdão. Isso mesmo. Chegou o texto, o pastor Felipe parou aqui no versículo 28. Ele terminou nesse texto falando que, citando o próprio exemplo, né, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate a muitos. Né? E Jesus era o próprio exemplo disso, né, que o próprio Jesus, que é o maior, o rei de todo o universo, ele veio não para ser servido, mas para servir, dando o exemplo para nós. A partir daqui, a gente vai começar a ler sobre dois cegos que recuperaram a visão. E nesse texto, como nós não lemos no último estudo, nós vamos ler dos versículos 29 até o 34, depois vamos analisar esse texto também, meus irmãos. Vamos lá. Mateus capítulo 20, versículo 29. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam assentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Amém. Irmãos, nesse texto vai contar que, vou voltar aqui no versículo 29, que Jesus saiu de Jerusalém e ele foi seguido por uma grande multidão, certo? E essa multidão grande, guardem isso, né? Jesus saiu de Jericó e uma grande multidão seguiu Jesus. Essa multidão vai aparecer um pouquinho mais à frente também. Foi então que 2 cegos que estavam à beira do caminho ouviram das pessoas que estavam ali, provavelmente da própria multidão, que quem estava passando ali era Jesus. Eles provavelmente já conheciam
a fama de Jesus, porque eles imediatamente começaram a gritar, né? Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles gritam ali, encarando como se a passagem de Jesus, uma pessoa que poderia curá-los, fosse a grande oportunidade da vida deles, e de fato era, né? E nós vamos ver que a multidão repreendeu eles, certo? No versículo 31 aqui vai falar, a multidão os repreendeu. Provavelmente era constrangedor, né? Andando no meio do caminho, tendo duas pessoas gritando muito alto. Eu tive uma experiência nesse último sábado, eu estava num culto, fui num culto de adolescentes que estava acontecendo, e nesse culto de adolescentes, na saída do culto, apareceu uma pessoa pedindo esmola, e essa pessoa começou a gritar muito alto mesmo, como que pedindo misericórdia. Algumas pessoas deram algum dinheiro para essa pessoa, e ele pegou, guardou e voltou a gritar. Eu não estou questionando a situação, mas eu quero que os irmãos entendam que foi muito constrangedor, é muito difícil estar ali naquele lugar e ver uma pessoa gritando desesperada e às vezes sem ter o que fazer, ou mesmo dando a ela alguma coisa, a pessoa continuou gritando, né? É constrangedor. Então a multidão reagiu dessa maneira, tentou calar a boca daqueles dois ali, porque era constrangedor, provavelmente. E eles estavam usando, né, um termo que é um título messiânico, filho de Davi. Quando a Bíblia fala do filho de Davi, né, é um título referente ao Messias que viria. Então, esses dois estavam crendo que Jesus era, de fato, o Messias, e considerando que Jesus era quem poderia salvá-los. Por isso que, quando veio esse novo obstáculo a eles, né, pessoas mandando eles calarem a boca, o que eles fizeram foi gritar mais alto ainda. Era a oportunidade da vida deles. Pode ser, provavelmente, eles não teriam outra oportunidade como essa. Jesus estava passando na frente deles, né? Algumas pessoas têm a oportunidade da vida na sua frente. O que elas vão fazer é dar o máximo de si para agarrar aquela oportunidade. Foi o que esses dois cegos fizeram, né? Eles gritaram, Filho de Davi, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Gritaram mais alto ainda, né? Foi então que Jesus para perto deles e pergunta o que eles queriam, né, que ele o fizesse, que ele os fizesse. E eles pediram que os seus olhos fossem abertos. Há um detalhe importante, né, que é o fato de que Jesus teve compaixão, né? A compaixão de Jesus nos evangelhos ela é evidenciada várias vezes. Por várias vezes Jesus para diante da multidão e o texto mostra que Jesus teve compaixão daquela multidão, né? A compaixão de Jesus ela é encarada. A palavra compaixão nela significa sentir junto, né? Paixão é sentir e o com, né? Junto, né? Então evidencia isso que Jesus ele sentia de fato, né? Sentia por eles, né? Jesus ele sentia a situação dele, não era indiferente, né? Há um contexto no sentido bíblico que a gente vai entender que o exato contrário, ou o exato oposto da palavra amor, no sentido bíblico, é indiferença, né? Quando a gente vê que o amor está se esfriando, a gente vê que cada vez mais as pessoas estão indiferentes aos problemas dos outros. E quando a gente vê Jesus tendo compaixão, a gente vê exatamente o que é o amor de Cristo, que é o fato de Jesus não estar indiferente ao nosso sofrimento. Jesus não estava indiferente ao sofrimento desses dois cegos. Irmãos, essa mesma passagem ela aparece nos outros evangelhos, né? Ela é vista através de olhares diferentes. Por que eu digo através de olhares diferentes? Porque lá em Marcos 10:46, lá em Lucas 18:35, os textos vão mencionar apenas um cego, o cego Bartimeu. Por que provavelmente foi citado só um? Né? Porque as testemunhas que registraram a outra visão, provavelmente só ficou evidenciado um desses cegos, porque provavelmente ele gritou mais forte, provavelmente ele ficou ali mais aparente diante daquela multidão, certo? Na multidão, muita gente, e houveram testemunhas que viram isso. Né? Os outros evangelhos, as pessoas só perceberam um cego. Aqui em Mateus nós vemos que, na verdade, haviam dois cegos,
Tá? Essa é uma das possibilidades, ok? Existem outras possibilidades em relação a isso. Bom, irmãos, dessa forma, nós terminamos aqui o capítulo 20. Nós vamos entrar agora no capítulo 21. Os irmãos, em relação ao capítulo 20, né? O pastor Felipe já tinha começado, eu terminei agora. Os irmãos têm alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Algum comentário? Está tranquilo. Então, vamos começar agora o capítulo 21. Nós vamos começar lendo dos versículos 1 até o versículo 11. Nós vamos começar falando sobre a entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém. Vamos ler, então. A palavra de Deus diz assim, Mateus 21, 1. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é esse? A multidão respondia: esse é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Até aqui, irmãos, amém. Os irmãos lembram que eu falei que quando Jesus saiu ali de Jericó, uma multidão acompanhou Jesus? Essa multidão permanece acompanhando Jesus, certo? E Jesus ele vai se preparar agora para entrar em Jerusalém. E nós vamos ver que Jesus vai fazer um preparo todo especial, que ele tem que entrar de uma maneira bem específica, como ele mesmo determinou, né? Como Deus determinou na eternidade. É dito no versículo 1 aqui que eles chegaram a um vilarejo, tá? Esse vilarejo chamado Betfagé, né? É um pequeno vilarejo de cerca de um quilômetro. Deixa eu ver aqui o que eu anotei. É isso mesmo, né? É uma pequena vila de cerca de 1 quilômetro que fica no leste ou leste de vocês para cá, de Jerusalém, que fica perto ali do Monte das Oliveiras, né? Fica numa encosta do Monte das Oliveiras. Jesus parou ali, né? Como se estabelecesse ali sua base para se preparar. Né? E nós vamos ver que Jesus ele deu instruções para os seus discípulos de o que eles deveriam fazer. As instruções são muito específicas, são muito detalhadas. Vocês precisam ver que elas são até miraculosas. Jesus falou assim: ó, vocês vão naquele lugar, e naquele lugar vai ter um jumentinho e uma jumenta e um jumentinho amarrados. Né? Falou com eles que eles encontrariam isso no próximo vilarejo. Né? E Jesus deu a ordem que eles deveriam desamarrar os dois e trazer para eles. Né? Bom, Jesus avisa para eles que se alguém questionasse eles era para falar que o mestre, né, que o Senhor precisava deles e logo ia enviar de volta a jumenta e o jumentinho. Bom, e no versículo 4 e 5, nós vamos ver o motivo pelo qual Jesus deu essas instruções. Né? Jesus ele tinha um zelo aqui para cumprir a profecia que falava do Messias. Né? Então, Jesus ele preparou exatamente como ele deveria entrar em Jerusalém, porque esse é um momento muito especial ali. Né? A gente vai ver que no versículo 5, Jesus ele cita que, na verdade, o escritor
do Evangelho de Mateus, né? Mateus, ele vai escrever aqui a profecia que está relacionada a esse momento de Jesus, né? Digam à cidade de Sião, eis que seu rei vem a você humilde e montado no jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Onde que está esse texto? Vamos ler lá em Zacarias 9:9, que a gente vai ver de onde estava essa profecia. Foi o profeta Zacarias quem a fez, no capítulo 9, versículo 9, aqui, ó, abri com vocês. É uma profecia no qual o profeta diz para Sião, né, para Jerusalém: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Então está aqui a profecia a qual Jesus estava cumprindo ali em tempo real, mais uma maneira, né, de Jesus mostrar, ou de Deus mostrar àquele povo que ele era, sim, o Messias prometido, né? Um detalhe aqui específico da profecia. Bom, eu vou voltar aqui no texto. Nós estamos no versículo 5. Bom, os discípulos, no versículo 6, os discípulos foram e fizeram tudo o que Jesus tinha ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Geralmente, irmãos, quando uma jumenta tem um jumentinho, um filhote, né, a mãe nunca sai de perto do filhote. Os outros evangelhos vão nos revelar que Jesus ele entrou em Jerusalém em cima do jumentinho, mas provavelmente a jumenta estava por perto aqui, porque o evangelho de Mateus fala que trouxeram as duas e os dois, né, a jumenta e o jumentinho. Um detalhe simples do texto, mas que vale a pena a gente guardar. Bom, o que aconteceu a partir daqui foi a entrada de Jesus em Jerusalém. Eu quero que os irmãos imaginem essa cena, né? Porque ela é o cumprimento dessa profecia de que o rei de Sião, o rei de Jerusalém, estava entrando ali naquela cidade, né? É dito que a multidão estendeu seus mantos, né? É como se ela jogasse os seus mantos aqui no caminho para que Jesus passasse sobre elas. Eles arrancaram os ramos das folhas e jogaram também, uma forma de adoração, e eles exclamaram o seguinte, né? A multidão exclamou o seguinte: Hosana ao filho de Davi. Os irmãos já ouviram muito essa expressão, né? Hosana. O que significa Hosana? Alguém sabe o que significa Hosana? Hosana é uma expressão que significa salva-nos, né? É um pedido de salvação, né? Então é como se eles estivessem falando: salva-nos, filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Salva-nos, você que está nas alturas. É uma expressão dessa maneira. Tá? É uma expressão em hebraico e o significado é esse, é um pedido de salvação. Eles consideravam Jesus, então, o salvador deles. É o sentido desse gritar deles. Né? Eles estavam considerando Jesus como o salvador deles e estavam pedindo que ele, o filho de Davi, ou seja, o Messias, os salvassem. Tá? Então Jesus entra em Jerusalém e a cidade, de certa forma, fica agitada, né? Vê uma pessoa entrando numa jumentinha, tanto de pessoas o adorando, o chamando de filho de Davi, e eles vão perguntar: quem é esse? Esse é Jesus, né? A multidão respondeu: esse é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. A partir daqui, a gente vai contar um pouco do que Jesus começou a fazer ali em Jerusalém. E vai intensificar também, irmãos, o conflito de Jesus com os chefes dos sacerdotes, com os fariseus. Né? Esse momento que Jesus entra em Jerusalém são os últimos momentos de Jesus vivo. Então, vamos analisar com bastante cuidado a partir daqui. Nós vamos começar agora lendo do versículo 12 ao versículo 17. Nós vamos ler agora sobre a purificação do templo. Jesus entrou em Jerusalém e Jesus vai ao templo agora. Vamos lá, ler do versículo 12 ao versículo 17. Eu vou beber mais um pouco de água. Vamos lá, a palavra do Senhor diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se
dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Bom, irmãos, nesse texto a gente vai ver o momento em que Jesus purifica, né, o templo. Jesus vai entrar no templo. Um segundo. Deixa eu voltar aqui. O texto saiu aqui. Jesus vai entrar no templo e vai começar a expulsar dali todos os que estavam comprando e vendendo. Por quê? Jesus ele estava... vamos ler com cuidado, né? Jesus derrubou as mesas dos cambistas. Quem eram esses cambistas que estavam no templo? O povo de Israel, o povo ali de Jerusalém, eles estavam sob domínio romano, certo? O Império Romano era quem dominava sobre Israel. Então, a moeda corrente de todo o Império não era a moeda dos judeus, não era o dinheiro dos judeus, dos próprios judeus, era uma moeda romana, certo? Então, havia ali no templo os cambistas, porque a oferta que era dada no templo não ia ser uma oferta romana, seria uma oferta, uma moeda própria do povo hebreu, né, do povo de Israel. Os irmãos entendem, então, por que está falando dos cambistas aqui. Tinham pessoas ali que estavam ali simplesmente para trocar dinheiro. É como se fosse aquela pessoa que está vendendo dólar para o real. Você vai trocar a sua moeda do império pela moeda do povo de Israel. Então, Jesus chegou lá e derrubou a mesa desses cambistas. As cadeiras que tinham ali também vendiam pombas, e Jesus derrubou essas cadeiras também. Que pombas eram essas? Eram simplesmente as pombas oferecidas em sacrifícios no templo. Então, Jesus jogou tudo ali no chão, né? E a gente para pensar o porquê que Jesus fez, né? Jesus deixa claro, no próximo versículo, que o que eles estavam fazendo era perverter o objetivo do templo, né? O objetivo do templo era ser uma casa de oração. As pessoas deveriam ir ao templo buscar a Deus, né? Em oração, colocar diante do Senhor as suas necessidades, o seu clamor, a sua adoração. Mas o que eles estavam fazendo ali era transformar o templo em um mercado. De certa forma, eles fizeram ali um ambiente seguro para pessoas corruptas, para pessoas que os cambistas que trocavam dinheiro, que fizessem isso com usura, né? que ali ganhassem dinheiro em cima das pessoas simples, né? Um meio de lucro. A igreja, para eles, provavelmente não significava nada. O templo, para aqueles vendedores, provavelmente não significava nada, além de um ganha-pão de dinheiro, né? Isso é um cuidado que nós hoje temos que fazer. O zelo de Jesus em relação ao templo é muito forte. A gente nunca viu Jesus agindo assim, de jogar as coisas no chão e expulsar aquelas pessoas dali, né? Jesus tem um zelo muito forte em relação ao templo, à sua casa, né? E ele fez isso em relação às pessoas que estavam usando a sua casa como um meio de roubar os outros, como um meio de prostituir ali o objetivo que o templo tem, que é ser uma casa de oração. Tá? Isso é um exemplo ótimo para a gente guardar no nosso coração e ter um zelo também em relação à casa de Deus. Nunca deixar que esse templo aqui, né, o simples templo que nós vemos com o objetivo de orar ao Senhor, seja usado com outro objetivo, a não ser, né, buscar o Senhor de fato, né? Então, isso aconteceu, Jesus expulsou, e Jesus ele vai usar essa expressão, né? Está escrito. Quando Jesus vai citar essa palavra aqui, ele está unindo duas profecias diferentes, né? Vamos ler aqui para a gente ter uma ideia. A primeira está lá em Isaías 56. Eu vou abrir aqui para os irmãos lerem comigo. Isaías 56, 7. Essa é a primeira profecia que Jesus coloca ali no comecinho do que ele cita. Ele junta duas partes de profecias. A primeira diz assim: esses eu trarei ao meu santo monte,
e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, aqui uma profecia, né? O profeta Isaías, no contexto do povo de Israel, falando que a casa de Deus, que o templo de Deus, seria um lugar onde todos os povos, incluindo os não israelitas, os judeus, os gentios, né, que somos nós, todos os povos poderiam se achegar ali e orar ao Senhor, né, uma profecia. Jesus pegou essa primeira parte e juntou com uma segunda parte que está lá em Jeremias. Vamos ler aqui também, Jeremias 7:11. O profeta Jeremias, num tom agora de juízo, ele vai falar com o povo também de Israel. Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Então Jesus ele pegou e uniu esses dois textos e fez essa citação aqui dos profetas. Eu vou voltar aqui agora para o nosso texto, Mateus 21:13. Isso. Vamos continuar então agora. Nós vamos, logo após isso, o que aconteceu foi que se achegaram a Jesus ali no templo pessoas que eram cegas, pessoas que eram mancas. E quando elas chegaram perto de Jesus, Jesus as curou. Nós vimos que Jesus ele é uma característica comum em Jesus, né? Afinal ele é Deus e Deus é amor. Jesus sentia compaixão pelas pessoas que estavam ali sofridas, né? Há um texto que me vem na mente agora, eu acho que eu não vou lembrar exatamente onde que está, os irmãos me ajudem, mas aquele que disse que quando Jesus viesse, ele não ia apagar o pavio fumegante, né? A cana dobrada. Esse texto fala que Jesus ele não ia apagar a chama daqueles que já estavam ali fracos, que Jesus não ia quebrar aqueles que já estavam meio quebrados, Jesus ia restaurá-los, né? O sentimento de Jesus é de compaixão. E Jesus curou essas pessoas. Ali haviam os chefes dos sacerdotes. Aí vai começar o embate de Jesus em relação aos chefes dos sacerdotes, né? Aqui no versículo 15, diz que quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Então aconteceu duas coisas aqui que esses chefes dos sacerdotes viram. Eles viram as coisas maravilhosas que Jesus estava fazendo, eles viram que Jesus estava curando os cegos e os mancos, eles viram isso e eles viram algumas crianças gritando, Hosana ao filho de Davi. Eu expliquei para os irmãos o que significa Hosana. O que significa Hosana? Salva-nos, né? É uma expressão hebraica que fala salvai-nos, filho de Davi. É uma expressão em forma de adoração mesmo. Salvai-nos, filho de Davi. Essa expressão ela é uma confissão de fé em Jesus como o Messias que iria salvar o povo. Certo? Fica claro. Porque a expressão filho de Davi é um título messiânico. Ou seja, um título que se dá ao Messias, o Salvador que o povo de Israel esperava. E a expressão Hosana é o salvai-nos, né? Então ele está pedindo que o Messias o salve, né? Então, ao receber essa adoração, né, essa adoração dos pequeninos, esse louvor, é como se Jesus estivesse reafirmando, eu sou o Messias. Então, por isso que os chefes dos sacerdotes ficaram indignados. Você está falando que você é o Messias prometido de Deus? É como se eles estivessem fazendo esse questionamento. Você está falando, então, que você... Olha que absurdo que essas crianças estão falando. Você vai deixar eles falarem que você é o grande salvador do nosso povo? E Jesus vai responder, né? Eu pulei aqui o versículo que eles perguntam a Jesus se eles não estavam ouvindo, né? E Jesus responde, sim, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo o que essas crianças estão falando, né? Vocês nunca leram... Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Jesus, então, vai usar um salmo aqui para fazer uma resposta um pouco elaborada. Ele vai falar que esse louvor que sai da boca das crianças é um louvor que vem de Deus, né?
Então, ele está falando que as crianças estão mais do que certas em fazer esse louvor. Então, Jesus está afirmando que é o Messias de uma maneira bem sutil aqui com eles, né? Prestem bastante atenção, irmãos. Os chefes dos sacerdotes, eles viram as maravilhas que Jesus estava fazendo e eles viram também as crianças gritando. Eles ficaram revoltados com as crianças gritando. E eles ainda ignoraram totalmente o fato de que Jesus estava fazendo maravilhas. As maravilhas que Jesus fazia eram sinais. Os sinais eles têm como objetivo apontar para Cristo, para mostrar o que Cristo está falando, né? Apontar para Jesus. Quando eles vissem Jesus fazendo aquelas maravilhas, eles deviam ao menos ouvir o que Jesus estava falando. Mas o coração deles já estava duro e eles já estavam rejeitando Jesus desde antes, né? Então, eles, quando ouviram as crianças, eles ficaram revoltados com Jesus aqui. Jesus saiu da cidade e foi para Betânia. Bom, a partir daqui, né, a gente vai partir para mais um pedacinho aqui, que vai do versículo 18 até o versículo 22. Tá? Nós vamos falar sobre a figueira seca. Vamos ler aqui, irmãos. Eu vou pedir para o Luiz ir passando para mim. Luiz, Mateus capítulo 21, versículo 18. A minha bateria aqui vai acabar. Mateus 21, versículo 18. Isso. Vamos lá. Do 18 até o 22. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levantem-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, nesse texto, nós vamos ver um episódio que é muito curioso e é um pouco difícil de entender. Pelo menos para mim, eu achei bem difícil de entender. E nós vamos ver que, após Jesus sair do templo ali, né, Jesus foi para Betânia, e de manhã cedo, no versículo 18, voltando no versículo 18, Jesus estava voltando para a cidade de Jerusalém e Jesus teve fome. Jesus, tendo fome, ele foi até uma figueira, certo? No versículo 19 vai contar. Ele viu que tinha uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, como que quem está com fome procurando figos para comer, né? E ele viu que nela tinham folhas, mas ele não encontrou nenhum fruto, nenhum figo, né? Então Jesus disse para essa figueira que ela nunca mais desse fruto, né? Jesus, de certa forma, amaldiçoou aquela figueira, né? E a figueira imediatamente secou. É difícil entender, né? Por que Jesus faria isso com uma figueira, né? Simplesmente uma árvore, ela simplesmente não tinha frutos, né? Mas é claro que Jesus fez isso com um propósito de nos ensinar algo aqui, né? Essa atitude de Jesus, ela vai ilustrar um juízo, tá, irmãos? Eu falei com os irmãos que a partir daquele momento Jesus teria muitos embates em relação aos fariseus, aos chefes dos sacerdotes. Então, é muito provável, né, que esse texto ele esteja falando de um juízo de Deus justamente contra a nação de Israel. A ideia aqui é um Deus que preparou uma vinha, vou dar esse exemplo, né? Há um outro texto que eu vou usar para associar com isso, para os irmãos entenderem. É como se Jesus cultivasse o povo de Israel. Jesus regasse, Jesus preparasse aquele povo para o momento em que ele fosse até o povo desse o fruto que era o momento típico dele dar, né? Geralmente, as árvores, né, as figueiras, quando elas estavam com folhas, era porque elas estavam para dar frutos, né? Mas o que acontece é que quando Jesus foi até o povo de Israel,
né, como pronto, é o momento do povo de Israel dar frutos, Jesus não achou nada a não ser folhas, a não ser aparência, né, no sentido assim. E o que Deus vai fazer se ele preparou aquela árvore para dar frutos e ela não faz aquilo para o qual ela foi criada? Vai fazer ela secar. Há um outro texto que tem essa mesma relação que os irmãos podem ver e comparar para entender. Luiz, abre para mim Lucas 13, versículo 6. A gente vai ver um pedacinho de uma outra parábola que Jesus estava contando, que vai trazer um pouco desse sentido, para os irmãos entenderem por que Jesus fez isso. Tá? Então, Lucas 13, 6. Olha o que fala. Eu vou ler também o versículo 7. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurando fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Estão vendo uma outra parábola que Jesus estava contando para trazer a mesma ideia desse momento que Jesus fez isso. Né? Jesus preparou Israel para aquele momento. Jesus preparou aquele povo, para que no momento em que ele viesse até o povo desse o fruto que era esperado deles. E o povo não deu. Só foi achado folhas. Né? Folhas são aparências. Né? Isso aqui em relação ao povo de Israel. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Né? Jesus veio para que o povo de Israel o recebesse. Né? Jesus veio para eles. É provável que se eles o tivessem aceitado, eu não vou falar isso porque eu posso estar falando besteira aqui, mas o fato é que Jesus veio para o povo de Israel e o povo de Israel rejeitou Jesus. O momento em que eles deveriam corresponder a todo o cuidado de Deus na história deles, eles não deram o fruto que era esperado deles. Por isso, né, em outros textos, a gente vai ver que eles foram cortados da árvore e no lugar deles nós fomos enxertados. Né? Está tudo ligado nesse capítulo aqui em relação a isso. Quando o texto fala que muitos primeiros serão últimos, muitos últimos serão primeiros, também está ligado ao povo que veio primeiro e ao povo que veio depois. Né? Que antes é o povo que, como que o texto bíblico fala, que é um povo que não era povo, se tornou povo. Né? Então, está ligado a isso. Vamos voltar então agora, por favor, Luiz, lá em Mateus, no versículo 19, né, que nós estávamos, né? Aí a gente vai para o versículo 20, em que fala que os discípulos ficaram totalmente surpresos. Então, a gente vê que essa atitude de Jesus em relação à figueira provavelmente tem, né, o objetivo de ilustrar esse juízo de Deus em relação ao povo de Israel. E também vale para nós aprendermos alguma coisa, tá, irmãos? O Senhor vem nos cultivando, o Senhor vem gerando em nós dons. É praticamente o mesmo ensinamento da parábola dos talentos. Né? O Senhor nos dá talentos, o Senhor nos cultiva, o Senhor gera em nós dons, Ele quer que a gente frutifique. Se Ele chega até nós e a gente não frutificou, a gente enterrou o nosso talento, nós vamos ser considerados servos maus. Né? É a mesma lógica também disso aqui. O Senhor, Ele nos cultiva e Ele, no tempo certo, quer que a gente dê frutos. Okay? Então, vamos continuar aqui. Jesus vai fazer uma outra aplicação nesse contexto aqui. Tá? Uma outra aplicação. Na verdade, a única aplicação que Jesus faz nesse texto, a gente vai ver no versículo 20. Não, Mateus capítulo 21, versículo 20. Nós vamos ver que os discípulos ficaram espantados. Né? Eles perguntaram como que a figueira secou tão depressa. E Jesus vai fazer uma aplicação para eles em relação à fé. Jesus vai falar com eles sobre fé. Pode ir no versículo 21. Né? Jesus assegura a eles que se eles tivessem a fé e não duvidassem, que eles poderiam fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se do mar. E assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus dá uma lição para eles aqui em relação à fé. Né? Levando em conta que os discípulos haviam ficado surpresos, né, com aquele milagre, Jesus fala que o milagre é resultado da fé. Né? O milagre é resultado da fé. Uma pequena fé, ela é capaz de mover uma grande montanha. Né? Jesus vai dar esse exemplo para eles.
Isso. Jesus vai dar esse exemplo para eles e fala que a fé deles, né, a fé aqui nós podemos, eu falo com os meninos, com os jovens na EBD, que a melhor palavra para traduzir fé, acho que no nosso contexto, é confiança, certo? Se vocês confiarem em Deus, vocês vão pedir algo em oração e Ele vai ouvir a sua oração, né? É resultado de confiança. Fé é confiança, né? Você está certo, está convicto de que o Senhor está lá, que o Senhor ouvirá a sua oração e que o Senhor fará o melhor, né? Então, aqui nós terminamos esse pequeno trecho. Ainda dá tempo de eu ler mais um trecho aqui, irmãos? Então, nós vamos ir do versículo 23 até o versículo 27. Nós vamos ver um momento em que a fé de Jesus agora é questionada, certo? Então, vamos ler do versículo 23 até o versículo 27. A palavra do Senhor diz assim: Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhe direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Então, nós vamos ver, mais uma vez, Jesus entrando num embate ali, né, sendo confrontado pelos chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo. Os irmãos lembram que quando Jesus esteve no templo antes, né, esses chefes dos sacerdotes viram Jesus fazendo os milagres e viram as crianças declarando, né, louvando a Jesus como o filho de Davi que poderia salvá-los, né? E Jesus está novamente ali no templo, né? E Jesus ali no templo estava ensinando. Quando Jesus chega ali no templo e começa a ensinar, esses chefes, de maneira bem cínica, diria assim, eles perguntam a Jesus, né? Com que autoridade, isso está no versículo 21, perdão, versículo 23, com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Está claro que a intenção, né, Jesus ele sabia muito, em outros textos vai deixar claro que Jesus sempre sabia, né, através do Espírito Santo, qual era a intenção por trás, né? E esses chefes dos sacerdotes, a intenção deles era encontrar algum motivo contra Jesus, era questionar o fato de Jesus ser o Messias ali, né? Então eles perguntam a Jesus isso: com que autoridade você está fazendo essas coisas? Para ouvirem talvez da própria boca de Jesus falar assim: ó, eu faço na autoridade do Deus vivo, porque eu sou o filho do Deus vivo, e dessa forma eles acusarem Jesus de herege e crucificarem Jesus, né? Porque mais para frente a gente vai ver que o objetivo deles era isso. Mas Jesus ele vai se negar a ser testado por eles, né? Jesus ele vai usar toda a sua sabedoria aqui para testar de volta, né, o povo, esses chefes e sacerdotes. Versículo 24, Jesus vai fazer a pergunta para eles, na verdade, versículo 25, né, de onde era o batismo de João, do céu e dos homens, né? Jesus faz essa pergunta porque o profeta João Batista, né, João Batista que batizava, né, o batismo de João, aquele batismo de arrependimento, o profeta João Batista ele era reconhecido como um profeta no meio do povo. O povo reconhecia quem João Batista era. É curioso porque na Bíblia a gente não vê João Batista fazendo nenhum milagre, né? João Batista ele tinha uma postura que talvez sem ter feito nenhum milagre, ainda assim era reconhecido como um verdadeiro profeta de Deus, né? E isso pelo povo. E Jesus faz essa pergunta também porque Jesus sabia que esses sacerdotes, líderes, né,
religiosos do povo não creram em João Batista. Os irmãos lembram o que João Batista falou quando esses líderes de sacerdotes, fariseus, se achegavam? Raça de víboras, vocês pensam que vão fugir da ira do Senhor? Mostrai, pois, frutos de arrependimento. Né? Então, mostrou que eles se achegaram ali da mesma maneira que se achegaram em Jesus a João Batista, de maneira cínica, mas que não creram, de fato, em João Batista. Né? Então, o que Jesus vai fazer aqui? Né? Vai fazer essa pergunta para eles e eles já vão entrar em parafuso. Né? Olha, se a gente responder que era do céu, Jesus vai falar que por que vocês não creram nele? Né? Isso no versículo 25. Aí no versículo 26 fala assim, mas se a gente dizer que é do homem, esse povo vai rejeitar a gente. Né? Esse povo não vai mais acreditar em nós, porque todo o povo confia em João Batista como um profeta. Né? Então, eles, com o objetivo de guardar a própria posição de sacerdote, de alguém importante no meio do povo, eles não ousaram dizer que não acreditavam em João Batista. Né? E Jesus pegou eles, então, justamente no ponto que fazia eles estarem ali como ramos sem folhas sem fruto, né? Se sentindo superiores ali, mas não crendo de fato no Senhor. Né? O coração, os lábios próximos do Senhor, mas o coração longe. Né? Então eles respondem a Jesus o não sei. Né? Que de fato é o ficar em cima do muro mesmo, para não se comprometer. Eles não quiseram se comprometer com João Batista em relação a ele ser um profeta e nem quiseram se comprometer contra ele. Né? Apesar que o fato deles tomar essa posição já se colocavam contra. Jesus, então, se negou a responder eles por conta disso. Né? Ficou meio que claro ali entre os dois, pelo menos, entre Jesus e os chefes dos sacerdotes, que eles não estavam com uma boa intenção, se eles não ousaram se comprometer para responder Jesus. Né? Então Jesus disse, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Né? Jesus se nega a ser testado por esses homens, certo? Bom, irmãos, ainda dá um tempo de eu falar mais uma parte aqui, a parábola dos dois filhos. Vamos ler, vamos avançar um pouco mais, que a gente já facilita, o pastor Felipe vai dar continuidade depois, né? E a gente vai versículo por versículo. Versículo 28, nós vamos ler até o versículo 32. Isso ali, o Luiz já colocou ali para a gente. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu, não quero, mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Jesus vai dar uma continuidade agora. Ele ainda está falando com os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, né, do povo, e Jesus vai direcionar a eles uma parábola agora. Jesus vai falar sobre a parábola de 2 filhos. Quando Jesus chega no primeiro filho, que é considerado o filho que tomou a decisão certa, né, Jesus fala com ele que ele fosse trabalhar na vinha dele. A vinha aqui vai representar o reino de Deus, certo? Entrar no reino de Deus. Jesus chama o primeiro filho a entrar no reino de Deus. De certa forma, é esse o sentido da parábola. E esse filho fala que não quer, que ele não quer ir para a vinha, no versículo 29, mas ele muda de ideia e vai. Na verdade, esse é o filho que disse que não, mas depois mudou de ideia. Vamos continuar que a gente vai trabalhar isso direito. Aí no versículo 30, o pai chegou no outro filho e disse a mesma coisa, e esse filho falou que sim, mas deu para trás e não foi. Né? Aí Jesus perguntou de maneira muito simples para esses chefes dos sacerdotes quem que fez a vontade do pai.
E eles claramente responderam que foram o primeiro, mesmo que o primeiro falasse que não queria, no final das contas ele foi. E o que Jesus está ilustrando aqui, então? O próprio Jesus explica isso. Ele vai falar que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes deles no reino de Deus. Então, quem que são as prostitutas e os publicanos nessa parábola? Elas são os primeiros filhos que inicialmente rejeitaram o chamado de Deus, que se deixaram cair no pecado, numa vida de pecado, rejeitaram a Deus, só que ao ouvir a pregação, e aqui Jesus cita a pregação de João Batista, os irmãos lembram qual que era o batismo de João Batista? Era o batismo de arrependimento. Então, João Batista, na sua pregação, chamou eles ao arrependimento. E eles creram e se arrependeram de fato, e estão entrando no reino de Deus. Enquanto o outro filho que falou sim, que é aquele filho que entrou ali, que está, de certa forma, na presença do Pai, que é o povo de Israel, os próprios chefes religiosos, que são os religiosos, eles falaram que sim, que são filhos de Abraão, que são servos do Deus Altíssimo, mas se negavam a crer e se arrepender também. É essa parábola, é isso que Jesus está falando. A partir daqui tem todo um confronto. Os líderes religiosos eles estão rejeitando Jesus de maneira muito veemente, tá, irmãos? E a gente vai ver isso, que Jesus fala que João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e eles não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois deles verem as prostitutas e os publicanos se arrependerem e entrarem, se tornarem parte do povo de Deus, se tornarem parte do reino de Deus, eles continuaram não crendo, o coração deles estava duro ali em relação a Cristo. Então, todos esses últimos trechos que a gente lê, está acontecendo isso. Está acontecendo que Jesus, o Messias, está diante dele, os pequeninos, as prostitutas, os publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Às vezes se tiravam uma pessoa do povo judeu e ele se tornava um cobrador de impostos. Mas um cobrador de impostos era considerado um traidor da pátria. Os judeus consideravam eles traidores, porque eles surrupiavam, eles pegavam dinheiro a mais por várias vezes, essa era a fama deles. Os irmãos lembram de Zaqueu, se eu roubei alguém, então era algo meio que esperado em relação aos publicanos. Então os publicanos eram vistos dessa maneira, como traidores do povo de Israel. E esses que por vezes eram vistos como pecadores, eles estavam se arrependendo e voltando diante de Cristo, e indo para Cristo, que era o Salvador. Todos esses estavam vendo os milagres, os sinais, estavam crendo. E aqueles outros, os líderes religiosos, também estavam vendo tudo isso e ainda não estavam crendo. Não havia motivo para eles não crer. Jesus estava mostrando todos os sinais, Jesus estava ensinando, mostrando nas Escrituras, com detalhes, que eles poderiam crer nele, e eles rejeitaram Jesus. E Jesus, inclusive, fala qual seria o destino deles, através dessas parábolas. As parábolas que mostram que eles seriam cortados da árvore. A gente vai vendo mais dessas parábolas nos próximos capítulos também. Irmãos, vou fazer uma pequena recapitulação e vou parar por aqui. O pastor Felipe ele vai continuar a partir do versículo 33, a parábola dos lavradores. Os irmãos guardem na mente, já vão lendo para que quando ele voltar, ele dê continuidade. O que nós falamos hoje? Nós começamos no capítulo 20 e nós falamos, a partir do versículo 29, de 2 cegos que recuperaram a visão. Eles aproveitaram a grande oportunidade da vida deles quando Jesus estava passando. Eles gritaram com toda a força, mesmo quando mandaram eles calarem a boca. Eles aproveitaram essa oportunidade como uma grande oportunidade da vida deles, que era provavelmente a única que eles teriam, que Jesus passou ali na frente deles. E eles gritaram com toda a força e Jesus parou e os ouviu. Demonstra que esse episódio demonstra que essa questão de aproveitar a oportunidade da sua vida, que é ter Cristo. Pode ser que um dia não tenhamos mais essa oportunidade. A gente tem que se jogar, dar o nosso máximo em relação a Cristo. Porque se ele passar e a gente perder, vai ser muito triste a nossa eternidade. Depois nós vimos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa entrada estava profetizada.
né? Lá em Zacarias, estava profetizado que o rei de Israel entraria num burrinho. E essa entrada foi muito bonita de se imaginar, né? Os povos jogaram os seus mantos na frente de Jesus, enquanto ele vinha no burrinho, jogaram ramos de árvores, e Jesus veio e a multidão gritando, Hosana, né, ao filho de Davi, ou seja, salvai-nos, ó filho de Davi, ó Messias, né? Hosana nas alturas, ou seja, salvai-nos você que está nas alturas, né? Então eles declarando que Jesus é o Messias. E a partir daí começou um grande embate entre o povo de Jerusalém, os líderes dos sacerdotes, os principais sacerdotes que estavam em Jerusalém, com Jesus, né? Já começa com o fato que Jesus purificou o templo, Jesus tirou ali todos os que estavam usando o templo de Jesus, o templo de Deus para enriquecer, o templo de Deus para roubar, né? Para fazer um mercado ali em vez de ser uma casa de oração, né? Depois disso, né, nós vemos que esses chefes sacerdotes, eles ficaram escandalizados, irritados pelo fato de, depois de Jesus ter curado várias pessoas, ele ter sido chamado pelas crianças de filho de Davi, né, Hosana ao filho de Davi, né, ou seja, salvai-nos ao filho de Davi, ser chamado de Messias pelas crianças. Mas Jesus falou que as crianças estavam certas, de uma certa maneira que Jesus falou isso, né, que veio de Deus o louvor, né, o puro louvor que vem da boca das crianças, né, dos pequeninos. Por último, não por último ainda, né, nós vimos ainda a questão da figueira seca, que é uma das comparações que Jesus faz em relação ao povo de Israel, né, que era para dar frutos, mas só tinha folhagem, né? Jesus, nesse episódio, ele seca a figueira. Jesus também ensina aos seus discípulos aqui sobre a fé, e quão poderosa é a fé em Deus, é a confiança em Deus. E eu reafirmo aqui para os irmãos uma coisa, né? Quando Jesus fala sobre a fé, Jesus está falando sobre confiança. É importante lembrar isso, porque o que determina um grande milagre não é eu falar, eu tenho fé que vai acontecer, amanhã vai chover, amanhã vai chover, amanhã vai chover. Não é isso, né? A fé aqui bíblica é a confiança em Deus. Ela é ligada a Deus. Não existe fé bíblica sem estar ligada a Deus, sem estar ligada a Cristo. Né? Então, quando Jesus fala que eles têm que ter uma fé, essa fé tem que estar ligada a Deus. Né? Não é uma fé, não é a fé natural de se desejar boas coisas, de eu virar para você, vai dar certo. Mas isso é um tipo de confiança humana, né? Confiar no acaso. Mas quando a gente vira e fala assim, oh, Deus, eu confio em você, essa é a fé que Jesus está falando. É um ato de comprometer-se e de se deixar nas mãos de Deus. Né? Eu confio no que Deus vai fazer. Eu confio que Deus ele tem poder para fazer isso. Eu confio tanto que Deus, que se eu falar aqui, Deus pode fazer essa figueira secar, ou até mesmo aquele monte ir daqui para ali. Né? Se eu tiver uma confiança em Deus tão plena, Jesus fala que isso acontece. Então é uma confiança em Deus. Eu confio que o poder de Deus é capaz de fazer isso e que Deus é fiel, é verdadeiro, que se for da vontade dele, ele fará. Então é isso que é fé. É importante a gente guardar isso. Fé não é simplesmente a fé em si. A fé é fé em Cristo, é fé em Deus. Tá? Depois nós vemos esses próprios líderes questionando Jesus, questionando a sua autoridade, né? Com que autoridade você faz isso? E Jesus se negando a responder eles, né? Porque, na verdade, Jesus faz um questionamento voltado para João Batista, né? A ligação que eles não creram em João Batista. E Jesus pega eles ali na sabedoria deles, né? Fazendo um questionamento deles, e eles se negam a se comprometer respondendo de verdade, porque eles tinham medo de perder o prestígio que eles tinham no meio do povo. Então, eles iam de maneira sempre cínica, sabe? Sem querer perder o apreço que eles tinham no meio do povo. O povo respeitava eles e se eles ficarem contrariando o povo, eles vão perder o prestígio deles. Então, eles estavam muito preocupados com a posição deles e menos com o que de fato era a verdade, e a verdade estava diante deles ali, né? Que era o próprio Cristo. Por último, nós vemos mais um confronto de Jesus aqui em relação a esses líderes dos sacerdotes, né? Os fariseus, os líderes religiosos. Jesus chega diante deles e fala que eles são como filhos que falaram que iriam entrar no reino de Deus, né? Que iriam trabalhar para o Senhor, mas no final das contas eles
estão rejeitando a Cristo, enquanto outros que de início rejeitaram e se entregaram a uma vida pecaminosa, como os publicanos que roubavam do seu povo, né, que teoricamente roubavam do seu povo, como as prostitutas que se entregavam à imoralidade sexual, esses estavam se arrependendo e entrando no reino dos céus, e eles não. Amém, irmãos? Ficou alguma dúvida? Os irmãos, então, na próxima semana, vamos dar continuidade, o pastor Felipe vai dar continuidade, a partir do versículo 33. Né, vai falar sobre a parábola dos lavradores. Eu agradeço a oportunidade, que Jesus continue nos abençoando com aprendendo mais sobre a palavra dele. Queridos, a paz do Senhor, muito bom, estamos avançando bem dentro do livro de Mateus. Falta pouco para terminar os 28 capítulos, e Deus tem falado